Gente, hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre um tema polêmico que já me pediram muito para abordar, o Pirahã. Acho que a maioria dos entusiastas de línguas já ouviu falar dessa língua supostamente bem comum, mas caso alguém não a conheça, o Pirahã é uma língua indígena amazônica falada pelos Pirahã, uma comunidade indígena que vive no Amazonas, nas margens do rio Maici. Existem cerca de 400 falantes de Pirahã atualmente, e ela é a única língua sobrevivente de uma minúscula família muitas vezes chamada de Mura. A gente pode então considerá-la uma língua isolada. Pois bem, lembram do Summer Institute of Linguistics, ou SIL International? Falei dele no meu vídeo sobre a seita Hunsrück. Se você não viu, confere lá. Ele é uma nefasta organização cristã que realiza trabalho de linguística em línguas minoritárias pelo mundo. A princípio pode parecer uma ideia nobre, mas ela inclui um objetivo maligno por trás: evangelizar o planeta inteiro, convertendo cada cultura do mundo ao cristianismo. O seu principal trabalho dentro disso é traduzir o Novo Testamento para todas as línguas existentes com o propósito de evangelizar seus falantes. Se você não acha isso uma atitude maligna, é melhor repensar. Essa ideia é uma das manifestações do pensamento colonialista que vou abordar aqui, o de que o mundo cristão ocidental é o melhor e qualquer outra cultura é de alguma forma deficiente. Então você precisa levar a civilidade para esses outros povos. Quando aplicamos isso a línguas, a gente pode chamar isso de linguística colonialista. É isso que o SIL International faz. Ele envia missionários evangélicos para as comunidades humanas ao redor do mundo inteiro com o propósito de documentar e aprender a língua deles para evangelizá-los. Os linguistas desse grupo já vão para esses lugares com a ideia de que esse povo precisa ser salvo, que ele não conhece a verdade. Como vocês acham que isso influencia na documentação e interpretação da língua falada por esse povo supostamente perdido esperando a salvação? Enfim, nos anos 70, o SIL International enviou o jovem missionário Daniel Everett para viver entre os Pirahã, estudar sua língua e convertê-los ao cristianismo. Ele conseguiu aprender a língua, mas falhou miseravelmente, e felizmente, em convertê-los. De fato, o contrário aconteceu. Segundo os relatos de Everett, os Pirahã acabaram convertendo ele ao ateísmo. Como consequência, seu casamento, com uma esposa fanática religiosa, acabou em divórcio. Ele permaneceu estudando a língua Pirahã e fez um doutorado em linguística pela Unicamp, concluindo sua tese em 1983 com o título A Língua Pirahã e a Teoria da Sintaxe. Na tese, ele aponta algumas críticas à teoria da gramática gerativa como proposta por Chomsky e outros até aquele momento nos anos 80, mas nada muito extraordinário. Em geral, a partir do que é apresentado na tese, o Pirahã mostra uma língua curiosa, mas nada muito impressionante. E falando em Chomsky, um dos pontos mais polêmicos de suas contribuições para a linguística é a ideia de uma gramática universal. Chomsky e seus seguidores propõem que humanos nascem com uma habilidade inata para a língua, ou seja, que já temos, de certa forma, uma estrutura interna em nosso cérebro que permita desenvolvermos a comunicação por línguas, e que existem, portanto, digamos assim, regras que explicam como as línguas humanas se estruturam. Portanto, haveria padrões que se repetem em todas as línguas humanas. Eu não vou discutir detalhes disso por aqui, mas o que precisamos saber é que a teoria mudou muito ao longo dos anos, pois inicialmente era muito baseada em, quem diria, línguas europeias. E à medida que mais informação foi conhecida de línguas em outros lugares do planeta, a teoria foi se modificando para tentar englobar tudo. A versão mais recente, digamos assim, da teoria foi publicada em 2002 e limitou as características comuns a todas as línguas a apenas uma, recursividade. Infelizmente, os autores não definem com clareza o que seria considerado recursividade, o que causa muito debate na academia. Mas, em geral, se entende recursividade como a capacidade de criar estruturas dentro de outras estruturas. Exemplos são coisas como a casa do pai, do vizinho, do amigo, da professora, onde você pode ir encaixando o mesmo tipo de estrutura uma dentro da outra, um sintagma dentro do outro. Outro exemplo seria algo como ele esqueceu de parar de começar a pensar em... Às vezes também se usa o termo incorporação, embedding em inglês, para isso. Então, lembram da tese do Everett lá em 1983? Pois bem, lá ele dá claros exemplos de recursividade ocorrendo no Pirahã. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso aqui, isso pode ficar para outro vídeo mais focado em recursividade apenas. No entanto, pouco tempo depois da publicação da teoria mais recente da gramática universal, Everett foi lá e publicou um artigo, em 2005, sobre a incomum gramática do Pirahã. A mais polêmica característica listada por ele é a suposta falta de recursividade na língua, o que faria a teoria da gramática universal cair por terra. Supostamente as afirmações que ele fez na sua tese 22 anos antes, onde Pirahã aparecia com exemplos de recursividade, tinham sido erros de interpretação. Mas é um pouco suspeito que, subitamente, logo depois de a teoria da gramática universal ser reduzida à recursividade, ele tenha se dado conta de que o Pirahã não tem recursividade, né? Isso causou um alvoroço e debate acalorado entre defensores de Chomsky e de Everett, com ataques pesados de ambos os lados, algo bem deselegante de se ver.
Enfim, a existência ou não de recursividade no Pirahan é algo ainda não resolvido, especialmente porque praticamente todo o corpus que temos disponível sobre a língua é aquele reunido pelo próprio Everett, e ele parece ser a única ou uma das únicas pessoas que não é Pirahan, mas sabe falar Pirahan. Mas o mais problemático sobre o que o Everett afirma sobre o Pirahan em seu artigo de 2005 não é a suposta falta de recursividade. Ele sugere várias outras, digamos assim, deficiências na língua e cultura Pirahan que dão a entender que seria uma língua bem limitada. Os principais pontos que ele levanta são a ausência de número gramatical, numerais e quantificadores de qualquer tipo, ou seja, os Pirahan não teriam nenhuma forma de expressar quantidades. Não só isso, ele chega a dizer que eles são incapazes de aprender a contar. A ausência de termos para cores. Termos de parentesco muito simples, os mais simples já vistos, sem distinção nenhuma de gênero, então usando, por exemplo, a mesma palavra para pai e mãe. Uma total ausência de mitos de criação ou quaisquer tipos de história, além da total falta de manifestação artística sem pintura, sem música nem nada, e sequer a capacidade de pensamento abstrato. Tudo isso ele atribui a uma característica cultural central dos Pirahan que ele denominou imediatismo da experiência. Isso implicaria que os Pirahan se concentram apenas no presente, não dando importância nem para o passado nem para o futuro, e para eles somente é relevante aquilo vivenciado por eles mesmos ou por outros com quem eles interagem. A ausência de tempo gramatical marcado morfologicamente na língua é algo que pode ter ajudado o Everett a desenvolver essa ideia de imediatismo da experiência. Mas, como a gente sabe, e eu já mostrei no meu vídeo falando sobre tempo gramatical, muitas línguas no mundo não marcam tempo gramatical. Enfim, vamos combinar que tudo isso é bem estranho, né? Como assim uma cultura humana não se importa com o passado e o futuro? Como um grupo sobreviveria dessa forma, sem planejamento do futuro, sem expectativa de eventos a ocorrerem e sem acumular conhecimento dos ancestrais? Parece bem inviável, né? Pois bem, vou apresentar aqui alguns pontos levantados pela antropóloga Janet Chernela numa revisão publicada em 2023 sobre as afirmações de Everett a respeito do Pirahan. Em relação à ausência de número gramatical, numerais e quantificadores, Chernela comenta que é muito comum que línguas amazônicas não possuam número gramatical e numerais, mas isso nunca impediu ninguém de aprender a contar ou adotar um sistema numérico de outra língua. No entanto, Everett afirma que ele e a esposa passaram 8 meses dando aulas todos os dias aos Pirahan, tentando ensiná-los a contar de 1 a 10 em português, e nenhum sequer conseguiu aprender. Isso sinceramente não faz sentido nenhum. Existem diversos experimentos que indicam que animais dos mais variados tipos, de peixes a formigas, são capazes de contar. E um grupo humano não seria capaz? Além disso, apesar de Everett afirmar que não existem palavras para expressar ideias como alguns, cada ou tudo, ele dá vários exemplos de como os Pirahan expressam esses conceitos, seja pelo uso de verbos ou pela simples ordem dos elementos na frase. Mas em seguida diz que não podemos considerar isso como quantificadores. Parece uma rejeição do conceito apenas por ele não se expressar da maneira esperada nas línguas mais conhecidas, como as europeias. O Vitor, do canal Holomorph, fez um ótimo vídeo recente falando da complexidade das línguas e as diferentes maneiras de expressar os mesmos conceitos em diferentes línguas. Deem uma olhada lá. Em relação aos termos para cores, Everett diz que não existe nenhum termo específico, mas os Pirahan podem se referir à cor de algo por comparação com outras coisas, como usar a palavra para sangue para falar de vermelho, ou a de não maduro para se referir a verde. Ora, isso é exatamente o que muitas línguas pelo mundo fazem. A própria palavra verde em português deriva de um termo original que se referia a estar brotando, a estar verdejante e vivo. Não tem nada de anormal nisso. Everett apresenta 4 termos para cores que foram propostos por outro pesquisador, Steve Sheldon, como sendo termos básicos em Pirahan. Mas Everett os rejeita por eles serem estruturas compostas e não morfemas simples que se referem exclusivamente àquela cor. Segundo comentários a respeito feito por Paul Kay, outro pesquisador com trabalhos relacionados a cores, se os Pirahan usam esses termos de forma consistente para as cores, não importa que sejam palavras compostas, pois ainda são termos básicos. Confere meu vídeo já mais antigo aqui no canal sobre cores e terminologia de cores em diferentes línguas. Enfim, aí Everett argumenta mais e diz que esses termos para cores são usados apenas de forma adjetiva, mas não é possível usá-los como substantivos abstratos para se referir às cores e que, portanto, não são termos para cores. No entanto, Chernela comenta que existem várias línguas onde as cores podem ser apenas adjetivos e não substantivos. Ou seja, me parece que o Everett apenas está tentando encontrar desculpas para não admitir que existem expressões para cores em Pirahan. Em relação aos termos de parentesco, Everett diz que eles são muito simples, os mais simples já vistos em qualquer língua, e apresenta uma pequena lista dos que existem. Isso inclui um termo para qualquer pessoa da mesma geração que o falante, o que incluiria não apenas irmãos e primos, mas qualquer pessoa da comunidade com a mesma idade que você. Um termo para qualquer pessoa de uma geração abaixo do falante, ou seja, seus filhos, sobrinhos e qualquer outra pessoa da comunidade que seja dessa geração. 2 termos para pessoas de uma geração acima do falante, ou seja, seus pais, tios e qualquer outra pessoa na comunidade dessa geração.
um termo para pessoas 2 gerações acima, 2 termos para filho biológico, um termo para filha biológica e, o mais estranho, um termo específico para alguém que é órfão de pelo menos um dos pais. Segundo ele, você pode acrescentar o adjetivo real a esses termos para se referir a alguém ligado de forma direta a você biologicamente. Então, dizer que alguém é real de uma geração acima seria seu pai ou sua mãe. Alguém real da mesma geração que você seria um irmão seu. No entanto, outros pesquisadores trabalhando com os Pirahã sugerem que existem terminologias bem mais complexas de parentesco do que isso. Everett também afirma que absolutamente nenhum Pirahã sabe dizer o nome dos seus bisavós e conecta isso com sua ideia de imediatismo da experiência, de que nada no passado é relevante para eles, mas isso implica várias coisas. Primeiro, se não existem palavras para se referir aos bisavós, no máximo aos avós, como ele perguntou a eles a respeito? Para fazer isso, ele deve ter usado algum tipo de combinação, provavelmente usando o quê? Recursividade. É como muitas línguas fazem para se referir a parentes distantes, né? Olha o inglês, que usa coisas como great-great-grandmother. Como ele foi capaz de perguntar algo que exigiria recursividade se a língua não admite recursividade? Deixando isso de lado, outro ponto que é levantado por Chernela é que a baixa capacidade de lembrar dos nomes dos parentes de gerações antigas é algo bem difundido entre as populações nativas da Amazônia e também está relacionado a um tabu de não falar o nome dos parentes falecidos. A conclusão de Everett, então, de que eles não sabem os nomes dos ancestrais por incapacidade ou desinteresse de guardar informações sobre o passado, parece, na verdade, ser resultado da ignorância deles sobre como aquela e outras culturas do local funcionam. Eles podem muito bem não ter dito a ele o nome dos ancestrais mais antigos porque sua cultura os proíbe de falar esses nomes. Por fim, como último ponto a abordar, Everett afirma a ausência completa de mitos de criação ou manifestação artística entre os Pirahã. Mas isso é contradito por outro pesquisador, Marco Antônio Teixeira Gonçalves, que pesquisou esse assunto e publicou um trabalho apresentando uma rica mitologia na cultura Pirahã. Chernela sugere a possibilidade de os Pirahã terem escondido do Everett essa informação sobre suas crenças por saberem que ele era membro de uma seita evangelizadora querendo interferir na cultura deles. Afinal, ele não foi a primeira pessoa que o Seal International mandou para o território Pirahã, mas os missionários anteriores desistiram pela suposta dificuldade de aprender a língua. Enfim, a ausência de recursividade no Pirahã ainda é um assunto a ser investigado, de preferência por pesquisadores dispostos a serem imparciais, sem começar a pesquisa com vieses a favor ou contra. Mas, como eu comentei no início, é no mínimo suspeito que Everett tenha vindo com essa afirmação logo depois da recursividade ter sido definida como o único aspecto universal das línguas. A teoria da gramática universal em si tem diversos pontos fracos, a meu ver, mas o foco aqui não é esse. Além da suposta ausência de recursividade, Everett descreve os Pirahã como um grupo simples, que só vive o presente, incapaz de contar, incapaz de planejar, de entender conceitos abstratos, de preservar a memória do seu povo. Para mim, cheira muito a colonialismo. Não quero dizer com isso que ele necessariamente possui essa visão de forma consciente e deliberada. Ele pode só estar fundado numa visão colonialista e incapaz de escapar dela, da mesma forma como ele afirma que os Pirahã são incapazes de aprender a contar ou a pensar de forma abstrata. Ele pode ter abandonado a faceta missionária do colonialismo, mas não o pensamento colonialista como um todo. Até porque, olha o que ele tinha como foto de perfil no Facebook um tempo atrás. Aí não dá, gente? Não tem estômago para aturar sionista. Prefiro o papai Chomsky, judeu que apoia a causa palestina. Se você gosta do conteúdo que eu produzo aqui e aprende com ele, que tal dar uma forcinha apoiando o canal financeiramente? Você pode fazer isso de diversas formas. Pode se tornar um membro aqui no YouTube, um apoiador no Apoia-se, ou fazer uma doação espontânea via Pix, ou fazendo valer demais aqui no YouTube. Ou ao menos dê o seu apoio com engajamento. Deixe sua curtida, inscreva-se e ative as notificações. E comente aí embaixo também, hein? Que outro assunto você acha relevante ser abordado por aqui? Abraços e até mais!